Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Depois de uma grande vitória sobre o Santos ontem por 4-0, hoje não poderia ser diferente, iremos focar no assunto Davi Luiz no Flamengo. Então você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrar vocês que disponibilizamos um celular para que você possa receber todos os links Deco SRN em primeira mão via WhatsApp, tá? O telefone está na descrição do vídeo, é o último telefone, é só mandar o seu nome, DDD e celular, que receberá todos os links de vídeos, de lives, de pré-jogos, pós-jogos, enfim. Então vamos começar a nossa resenha aqui falando sobre essa questão do Davi Luiz. Conforme a gente já havia trazido para vocês desde sexta-feira, no vídeo que está lá, Mengão ou Benfica, sobre a questão de onde o Davi Luiz deverá jogar, eu disse que o Jorge Jesus não tinha interesse no jogador. Quem estava tentando colocar o atleta no Benfica era um intermediário. É essa que é a grande questão. Falei na sexta-feira, só vocês voltarem aí nos vídeos Deco SRN, tá lá cravado para vocês. Aqui a gente trabalha com a verdade, Muitos diziam que o Davi Luiz, muitos não, apenas uma pessoa, acredito eu, disse que o Davi Luiz era jogador do Benfica, que o Flamengo nunca havia tido conversa com o staff do jogador, mas isso não procedia, Tanto não procedeu que ontem vieram várias informações do meu amigo Caio Mota do GE, o Benjamin Bach, falando sobre o que a gente vai falar agora, uma reunião que deverá acontecer hoje para o Flamengo adiantar mais ainda essa contratação e quem sabe anunciar o Davi Luiz nos próximos dias. Então, cara, aqui a gente trabalha com a verdade com vocês e sempre trabalharemos, tá? Nunca enganaremos o torcedor em prol de qualquer outro tipo de situação, tá? Então vamos lá. Falei para vocês sobre a questão desse intermediário, que o Jorge Jesus não queria, e ontem o Benjamin confirmou essa informação, que ele não irá para o Benfica e que o Flamengo estará conversando hoje com o atleta e que seria importante da torcida do Flamengo continuar esse engajamento de Davi Luiz no Flamengo, porque mexeu e mexeu demais com o atleta. Na minha opinião, é a cereja do bolo. É o jogador que virá e tomará a liderança deste grupo do Flamengo, que já é excepcional, que tem suas lideranças, que é o caso do Felipe Luiz, do Diego Alves, do Diego Ribas, que a gente pode falar no vídeo posterior sobre essa questão aí de uma campanha para a saída do Diego Ribas. Eu tenho minha opinião formada, já falei sobre a questão lá no Twitter, Vocês que me acompanham no Twitter sabem o que eu penso, mas farei depois um vídeo para falar sobre essa situação. Mas a entrada do Davi Luiz nessa zaga do Flamengo será a cereja do bolo, Principalmente você pegar um ataque hoje pesadíssimo, Que é o caso do Diego Costa e do Hulk, dois jogadores que jogam muito com o corpo. Então você tem um Davi Luiz ali, que já enfrentou N vezes Diego Costa e já jogou com o Diego Costa no Chelsea, É muito importante, Sem contar a experiência dele internacional, em jogos de Libertadores, quem sabe, se Deus quiser, uma final de Mundial. Então, é aquilo que a gente falou. O Davi Luiz tem muita chance de ser jogador do Flamengo. Está fechado? Não, ainda não está. Precisam ajustar algumas situações? Precisam ajustar. Mas que o negócio vem esquentando a cada dia, vem. Principalmente com essa informação que o Jorge Jesus está muito satisfeito com os zagueiros os quais ele tem no elenco. Ele tem o Morato, que é um zagueiro que vem jogando muito bem. Tem o Vertonghen, que vem jogando bem. Dizem que o Vertonghen poderia ser negociado e aí com isso abriria um espaço para o Davi Luiz. É isso que estão tentando convencer o mister, mas não acredito que o Vertonghen seja vendido. Está voltando o Ferro, que é um bom zagueiro também. Tem o Otamendi, tem o Lucas Veríssimo. Então hoje eles contam com 5 grandes zagueiros. Então, na minha opinião, chance zero, conforme do Jorge Jesus voltar com esse pedido de repensar o que ele já disse, que não vê necessidade de um novo zagueiro, até com certeza confirmado pelo Benjamin, Acredito que ele tenha falado diretamente com o mister
porque se vocês não sabem, Benjamin morou no mesmo condomínio que o Mister morou aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei se o Benjamin ainda continua lá ou não, são outros 500. Mas o que importa é que o negócio vem esquentando a cada dia e hoje teremos uma reunião e quem sabe amanhã poderemos ter a confirmação do negócio. Agora é aguardar, mas mostrando para vocês que sempre houve conversa, aqui a gente trabalha com seriedade, tá bom? Falar agora de algumas situações que nos incomodam, né, cara? Enfim, todo mundo tenta desmerecer o futebol apresentado pelo Flamengo. O Renato mesmo foi um exemplo disso, na época que ele era treinador do Grêmio, tentando desmerecer o trabalho do Jorge Jesus, falando a questão dos 200 milhões de reais, que aí é mole de trabalhar, né? Agora, ontem, o Flávio Gomes falando uma baita de uma besteira, né? Falando que o Flamengo só pode mostrar que está em boa fase se ganhar do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Ele esquece que a gente já vem ganhando do Palmeiras já há bastante tempo. E os últimos jogos contra o Atlético Mineiro, sinceramente, na minha opinião, do Deco SRN, o Flamengo não estava bem naquelas situações, né? Principalmente que Rogério Ceni e Domenech caíram pós-jogos contra o Atlético Mineiro, porque já estavam mais ou menos, né, em fim de linha ali. Vocês viam exatamente que os jogadores não estavam satisfeitos com os comandantes, né? Então, não é desculpa, não. E aquele outro jogo no Maracanã, que o Flamengo perdeu de 1-0 contra o Atlético Mineiro no Maracanã, que houve o gol contra do Felipe Luiz, não sei se vocês se recordam, mas o Flamengo massacrou o Atlético Mineiro, perdeu N oportunidades, um deles, o Bruno Henrique, o próprio Bruno Henrique, driblou o goleiro e chutou na trave. Não sei se vocês lembram desse, foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, a chegada do Domenech, quando ele erra demais, né? E aí o seu Flávio Gomes fala sobre isso, né? Sobre a fase do Flamengo só ser boa se ganhar do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Sobre outra questão que ele colocou, minimizando o trabalho do Renato, falando que o Diniz é muito melhor do que Renato taticamente, enfim, tentando, né, cutucar o treinador Renato Gaúcho. Lógico que ele está tentando cutucar o Renato Gaúcho agora que ele é do Flamengo, porque na época que era do Grêmio, eu não lembro do seu Flávio Gomes tecer tal crítica ao trabalho do Renato Gaúcho, né? É a mesma coisa do Gabigol, que aconteceu ontem em relação ao cartão amarelo do Diego Souza, né? Que ele toma o cartão e tira da mão Toma não, né? O juiz dá o cartão amarelo pro jogador do Corinthians, o goleiro Cássio, ele tira o cartão amarelo da mão do juiz, aquilo ali é no mínimo passivo a cartão amarelo. Se fosse o Gabigol era expulso, ficava 20 jogos fora. Então, não é só porque é o Gabigol, porque é o Renato, porque joga no Flamengo. Isso é a verdade absoluta, tá? E uma outra questão que nos incomodou bastante, a questão da entrevista coletiva do Diniz, que eu até elogiei o trabalho dele ontem, mas é um péssimo perdedor, né? Tentou minimizar a sua derrota, né? Tirando os méritos do Flamengo, realmente os jogadores dele falharam. Falharam por quê? Porque o Flamengo tem grandes jogadores e botou a marcação em cima. E quem não tem esse problema com o Flamengo? Eles sabem que quando o Flamengo sai na frente do marcador, o psicológico cai. E tecnicamente eles deixam muito a desejar, isso é normal. Aí tirar os méritos da vitória do Flamengo, falando que 2 gols foram dados pelo time dele e um pênalti inexistente. Foi pênalti muito claro. E foi um absurdo o VAR ter chamado aquele lance. O jogador do Santos nitidamente puxa o Michael, não tem contestação. O pênalti simplesmente é uma falta comum dentro da área. Não precisa matar o cara para ser pênalti. Basta o cara fazer uma infração. E foi o que o cara fez. Desequilibrou o Michael, puxando. Pênalti, claro. E inacreditável o VAR ter ido lá. Mas porque é a favor do Flamengo, né? O seu Tosh, Rodrigo Tosh, Rodrigo não, esqueci o nome dele. Sei lá, o nome dele é de Santa Catarina. Rodrigo Tosh é o nosso vice-presidente financeiro. É aquele de Santa Catarina que apitou o último jogo Flamengo e São Paulo no Brasileiro, que complicou um pouco a situação lá também. Enfim, um absurdo que esse rapaz fez ontem, né? E mais absurdo o seu Diniz tirar o mérito do Flamengo. Tudo bem, esqueça 3 gols, mas o segundo gol foi um golaço. Então assim mesmo ele ganharia de 1-0 de vocês e tiramos onda com 3 gols aí na cara de vocês, Diniz. Então, em vez de você ficar enchendo o saco, reclamando ou tirando os méritos do Flamengo, vai cobrar da sua diretoria reforços, fortalecimento do seu elenco. Não minimiza o melhor futebol apresentado no Brasil, que é do Flamengo. Tudo vocês tentam minimizar. Hoje esses clubes do futebol brasileiro só se reforçam por causa do Flamengo de 2019.
Atlético Mineiro, Corinthians aí, que não sabemos como irá pagar tudo isso aí, né? Contratando um monte de jogadores aí, pagando caríssimo, jogadores que vieram da China ganhando mais de 2, 3 milhões de reais. Será que eles vieram ganhando muito abaixo disso? Roger Guedes fazendo um contrato de 5 anos? Pelo amor de Deus, né, gente? Então tem que agradecer o Flamengo por ter puxado essa fila aí. Que hoje o futebol brasileiro vai ficar muito mais competitivo devido ao Flamengo. Porque eles não aguentam mais o Flamengo ganhando tudo. Tudo! E continuará ganhando esse ano. Podem ter certeza disso. Tá bom, nação? Então mais tarde voltaremos com novas informações. Que Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Pra cima deles. Vamos ganhar um brasileiro também. Pra cima deles tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Tamo junto. Valeu, nação. Abraço. Fui.